Eu quero trazer para vocês agora então a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Você está preparado para ouvir? Amém? Olha, hoje eu vou pregar sobre o texto que eu mais amo na Bíblia. Você tem algum texto preferido na Bíblia? A Bíblia toda é a palavra de Deus, amém? Mas tem alguns textos que a gente tem uma identificação maior, que falam de alguma maneira especial com a gente, não é? Então, eu quero ler para você Miqueias capítulo 6, versículos 1 ao 8, e é o texto através do qual Deus vai falar conosco nessa noite. Miqueias capítulo 6, versículos 1 a 8 diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu quero que você repita comigo o final desse texto, do versículo 8. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém. Por que eu amo tanto esse texto? Especialmente esse versículo 8. Para mim, ele é a Bíblia inteira condensada. Eu ouvi certa vez uma história de que na China, no auge da repressão comunista contra os cristãos, as pessoas não tinham Bíblias. Era muito raro alguém conseguir uma Bíblia. Não tem como você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia online, você tem uma Bíblia de estudo, não é? Eles tinham, às vezes, uma comunidade inteira conseguiu uma Bíblia, através de um contrabando. E eles tinham, então, cada um que ficar com uma página, porque não tinha Bíblia para todo mundo, e cada um ficava com uma página da Bíblia. Se eu tivesse que escolher a minha, eu escolheria essa. E eu fico impressionado especialmente de que no Velho Testamento, um texto de um profeta do Velho Testamento, consiga transmitir a mensagem, que é a mensagem central de Deus para os nossos corações, de uma maneira tão direta. Esse texto é um momento de uma controvérsia de Deus com seu povo, Deus chamando o seu povo para juízo. Por isso o começo do texto, talvez você tenha estranhado assim, por que o pastor gosta tanto desse texto se Deus está dando uma bronca, está puxando a orelha do povo? Mas o versículo 8 é a resposta. E essa resposta de Deus para nós, que é tão importante que você tenha no seu coração hoje. Amém? Então, ele fala, a pergunta é, o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera ver no seu coração, na sua vida? Nós cantamos a última música do louvor, dizia assim: eu te amo, ó Deus, com minha voz, né? E fala de consagração. Não é só a consagração através do canto, mas a consagração da vida. O que é que Deus quer da minha vida? Então, Deus tem a resposta. Ele traz uma controvérsia, Deus mostra quais são os erros que o povo tem cometido, mas Ele dá uma resposta. O que é que Deus espera de ti? Toda a Bíblia é a história do amor de Deus pelo seu povo. A Bíblia é a história do amor de Deus pela humanidade. E em toda essa história, nós vemos Deus demonstrando o seu amor de tantas e tantas maneiras, escolhendo um povo como aqui,
enviando Jesus para morrer por nós, enviando discípulos para pregar o Evangelho, Deus sempre buscando, Deus demonstrando o seu amor. Mas, por outro lado, só existe um relacionamento quando há uma resposta. Qual foi a resposta que o povo de Deus deu? Na maior parte das vezes, uma resposta fraca, insuficiente, indigna, uma resposta que não honrou o amor de Deus. Verdade ou não? Você conhece um pouco da história bíblica? E eu penso na minha vida, e muitas vezes eu me pergunto isso. Deus, a resposta que eu dou ao seu amor é a resposta que eu deveria dar? Eu estou conseguindo dar a Deus a resposta que Ele merece pelo amor que Ele demonstrou por mim? É claro que todos nós vamos estar em dívida. É claro que nenhum de nós vai conseguir, de maneira perfeita, responder ao amor de Jesus, corresponder de uma maneira tão plena, tão perfeita. É verdade ou não? Mas eu preciso me fazer essa pergunta, e preciso sondar a minha vida, preciso avaliar a minha vida, e cada dia buscar mais estar cheio do Espírito, compreender a vontade de Deus, para que eu seja alguém que agrada a Deus. Porque na história bíblica, muitas pessoas agradaram a Deus. Ainda que imperfeitos, muitas pessoas receberam de Deus uma palavra de elogio. A maior parte dos reis de Israel foi infiel, mas alguns foram fiéis e foram elogiados por Deus. Jesus elogiou algumas pessoas pelas suas atitudes. Então, é possível sim, mesmo sendo nós fracos, sendo nós pecadores, imperfeitos, de alguma maneira dar uma resposta que é a resposta que Deus espera, amém? É a resposta que vai agradar o coração de Deus. Então, enquanto você estiver ouvindo essa palavra, a gente vai falar sobre a mensagem de Miqueias, sobre o que aconteceu naquele tempo, mas eu quero que você saiba que é para você essa história. E que você, que recebeu o amor de Deus, e que recebe de tantas maneiras, precisa dar uma resposta a esse amor. Precisa viver de uma maneira digna, que honre o nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ver nesse texto, respostas ao amor de Deus. E vamos ver especialmente duas maneiras. Uma resposta errada e a resposta correta que Deus espera. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre o caminho do homem, o caminho da religiosidade, a resposta errada. A resposta errada que muitas pessoas deram ao amor de Deus foi a resposta da religiosidade. E esse caminho da religiosidade, ele tem marcas muito claras. É o caminho do homem, não o caminho de Deus. É o caminho em que a gente rejeita a proposta de Deus e tenta criar a nossa própria maneira de buscar a Deus, de servir a Deus. E essa maneira religiosa de responder ao amor de Deus, como eu disse, ela tem marcas muito claras. A primeira delas que eu quero falar com vocês é o cansaço. Religiosidade é um caminho que evidencia cansaço. Olha o versículo 3, o que diz. Deus pergunta assim, Deus está chamando o povo para juízo, dizendo assim, pode se defender. Eu tenho uma acusação contra vocês, podem se defender. E Deus diz assim, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Enfadar é cansar, não é? Por que vocês estão cansados de mim? Por que vocês estão cansados de mim? Por que vocês estão buscando outras maneiras de me servir em vez daquilo que eu tenho para oferecer? Eu não sou um bom Deus para vocês, Deus está dizendo. Com que é que eu te cansei? E o caminho da religiosidade é um caminho de quem se cansou de Deus, se cansou da verdade e procura subterfúgios, procura outras maneiras de buscar a Deus. A idolatria, por exemplo, é uma das demonstrações mais claras de cansaço. O que é idolatria? A pessoa não se contenta em buscar a Deus e ele vai buscar um ídolo. Uma outra coisa que não o próprio Deus, que ele acha que vai poder suprir a sua necessidade, que vai poder abençoar a sua vida. É como se a pessoa, naquela época as pessoas dependiam muito da agricultura e eles oravam, pediam a Deus que abençoasse as colheitas, abençoasse as chuvas. Então imagina que o cara está lá e ele plantou e não colheu o suficiente, não está feliz esse ano, ele diz assim, quer saber? Ano que vem, em vez de orar a Deus, eu vou fazer um altar aqui para um ídolo. Quem sabe esse ídolo me atende? Cansou de esperar em Deus.
O que seria cansaço? É você dizer assim: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso resolver determinado problema na minha vida. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, sentimental, enfim, você tem algo que você deseja, que você busca, só que você cansa de esperar em Deus e você vai lá e faz do teu jeito. Você cansou de esperar em Deus. Deus não te respondeu na hora que você quis, do jeito que você quis, você vai lá e tenta de uma outra maneira, tenta do teu próprio jeito. Eu falei sobre idolatria, o capítulo 5, versículo 13 diz: arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. O povo estava se desviando, deixando de servir a Deus para servir a ídolos. Eles queriam palavras agradáveis, profecias agradáveis. Estou falando daquele tempo, não estou aplicando aí para os nossos dias, não, estou falando daquele tempo, tá? As pessoas queriam somente coisas agradáveis, eles estavam fora da vontade de Deus, mas queriam que os profetas profetizassem bênção para eles. Veja lá o texto que diz, por exemplo, no capítulo 2, eu vou ler para você o versículo 6, 7, o 8 e o 11. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Babujar é quando você baba, quando você está comendo e você deixa cair o líquido, o alimento, você está despejando coisas de maneira descuidada. Ele está dizendo assim: para de falar bobagem, para de falar bobagem, essas coisas não vão acontecer, desgraça não vai cair sobre nós. Os profetas traziam uma mensagem dura de Deus, eles diziam: não, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Deus está dizendo assim: vocês estão roubando os outros, vocês estão fazendo mal para os outros, e vocês estão pensando que vocês vão receber somente bênção? Eles queriam palavras agradáveis. E aí Deus diz assim: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Então era um povo que fazia tudo que era errado, mas eles achavam que porque estavam ali seguindo um caminho religioso, estaria tudo bem, e que Deus não se importava com a maneira como eles viviam. Hoje, onde é que nós vemos isso? Existe idolatria aqui, gente? Pode existir. O ídolo seu pode ser o dinheiro, o ídolo seu pode ser qualquer coisa que você deseje demais e que faça você sair da vontade de Deus para conquistar aquilo. Os ídolos podem estar no nosso coração, os ídolos podem ser a nossa própria vida, nós mesmos podemos ser os ídolos que estamos colocando adiante do Senhor. Então, a demora para vencer alguma etapa da vida, a demora para receber uma vitória que a gente espera, muitas vezes vai evidenciar a nossa conduta religiosa, em que a gente está cansado de Deus e acaba buscando outras maneiras. Em vez de consagrar a tua vida a Deus, você vai lá buscar alguém que profetize alguma coisa boa para a tua vida. E sempre vai ter alguém disposto a iludir quem quer ser iludido. E Deus, quando estiver falando duro com você, ouça a palavra de Deus e responda a palavra de Deus, porque a tua resposta vai te colocar na posição de ser abençoado, amém? Mas não a ilusão, não buscar alguém que profetize exatamente aquilo que você quer. Então, se o pastor pregou uma mensagem agradável, uma mensagem de autoajuda, de melhorar a tua autoestima, de alegria, de vitória, aí você sai daqui: hoje Deus falou comigo. Mas quando a palavra é uma palavra de confronto, você diz: não sei não. Então, religiosidade é uma maneira como as pessoas demonstram que estão cansadas de Deus. Outra marca desse caminho do homem, dessa resposta errada que não agradou a Deus, é a ingratidão. O versículo 4 mostra isso muito bem, versículo 4, versículo 5. Deixa eu voltar aqui para ler para vocês. O versículo 4 diz assim: pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi,
e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus está dizendo assim: eu fiz tantas coisas na vida de vocês, eu já os abençoei tanto. E depois no versículo 5 ele diz: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Então ele está nos dizendo aqui que o povo não estava reconhecendo, não estava andando de uma maneira grata diante de Deus. Esse versículo 5 está dizendo assim: até os estrangeiros sabem que eles são abençoados, mas eles não sabem. Porque lá no versículo 5, quando fala de Balaão, eu vou recordar para você, se você já conhece o texto, ou te contar. Balaque contratou o Balaão, que era um feiticeiro, para amaldiçoar o povo de Deus. E esse cara, que era um feiticeiro, contratado para amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguia fazer isso. Quando ele recebia o dinheiro, mas na hora de amaldiçoar, ele abençoava. Por quê? Até o estrangeiro sabia que Israel tinha a bênção de Deus. E ele dizia assim: eu não sou besta, como é que eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoa? Então imagine só a loucura, a falta de entendimento, a resposta absurda que era essa ingratidão. O povo era tão abençoado por Deus, que os estrangeiros reconheciam que eles eram abençoados, mas eles mesmos não eram gratos a Deus por essa bênção. Você é muito abençoado por Deus, amém? Posso ouvir um amém? Eu sei que vocês estão mais quietinhos, a palavra é um pouco mais de reflexão, de confronto, mas você é abençoado, amém? E se você não for grato? Imagine só que tristeza, que miséria, se os outros lá fora estão vendo a sua vida e dizendo: olha, até que aquele cara ali é um abençoado por Deus. E você, em vez de estar glorificando a Deus, está reclamando, está murmurando. Então, ingratidão é uma maneira como que não pode existir na nossa vida como resposta ao amor de Deus. A nossa resposta ao amor de Deus não pode ser ingratidão, gente. Não pode ser murmuração, a gente reclama demais. Você já reclamou de alguma coisa hoje? E você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Todos os dias você acorda salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Todos os dias o diabo quer te destruir e não pode. Sabe, eu estou me lembrando agora de um caso que eu ouvi há muito tempo aqui na igreja. Uma missionária que tinha sido uma ex-bruxa, feiticeira, e quando ela estava lá no caminho errado, no caminho do mal, ela era discípula de um determinado bruxo, e eles foram ao cemitério para fazer os seus trabalhos de bruxaria. E quando chegou num certo lugar, o mestre dela disse assim: não, nesse túmulo você não pode tocar. Ela disse: por quê? Não, isso aí pertence ao... E ela, que não era boba, disse assim: ah, é? Quer dizer que lá é melhor do que aqui? Tem mais poder lá do que aqui? E ela se converteu porque ela recebeu essa palavra. O bruxo, que era o mestre dela, disse assim: olha, no túmulo desse aqui você não pode tocar, porque ele é cristão, porque ele é um servo de Deus. Amém? E ela disse: então quero ser também. E ela foi buscar a Deus. Até morto você é abençoado. Até o túmulo onde você for enterrado será abençoado. Amém? Glória a Deus. Louve a Deus todos os dias. Eu sei que vocês passam por luta, eu também passo. Quem é que está cansado, para não usar uma expressão chula, eu vou dizer cansado. Quem está aqui cansado dessa pandemia, dessa quarentena? Levanta a mão aí. Essas coisas estressam a gente, elas podem te desanimar. Sabe, tem gente que está passando por depressão. Tudo bem que aconteçam problemas, tudo bem que existam lutas, mas não deixe que nada tire do seu coração e da sua boca a sua atitude de gratidão a Deus. Louve a Deus todos os dias, porque você está enfrentando tudo isso e está vivo e está aqui hoje. Amém?
Dê sempre glória a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Glorifique a Deus até nos momentos de luta, porque Deus não deixa de ser Deus quando você passa por luta. Deus está ainda sendo o teu Deus, Ele ainda te ama e Ele está trabalhando na tua vida. Ele usa as situações difíceis para te fortalecer, para fazer com que daqui a pouco você possa ser levantado. Então nunca deixe de ter uma atitude de gratidão a Deus, amém? Então, a ingratidão, o cansaço, e agora eu quero falar com vocês sobre o ritualismo. Versículo 6, versículo 7, mostra como eles queriam, deram uma resposta errada até quando tentaram acertar. Deus disse para eles assim: olha, vocês precisam, se apresentem diante de mim, me digam aí, o que é que vocês respondem ao meu amor? Deus disse para eles: por que vocês estão cansados? E então eles ensaiaram uma resposta, e lá no versículo 6 e 7, coloca para mim, ele faz uma pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus dos céus? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, é isso que Deus quer? Minhas ofertas? O melhor das minhas ofertas? Versículo 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Então eu tenho que ser muito fiel nos rituais todos aqui nas minhas ofertas? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Será que Deus quer que eu entregue meu filho? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ou seja, na hora de responder a Deus, eles ainda responderam errado de novo, porque acharam que Deus estava reclamando, pedindo mais rituais. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não está nem aí com seus rituais, Ele só está vendo o teu coração. Você pode ser o cantor mais desafinado do mundo, você pode não ter expressão corporal nenhuma para dançar, para louvar, você pode ser a pessoa mais desengonçada, talvez você seja até pior do que eu, porque eu tenho um ritmo maravilhoso, sabe? Para dançar, assim, para me expressar. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus não está fazendo conta de como você faz todas as coisas, observando teus rituais, quantos domingos você veio na igreja. Você pode vir todo domingo na igreja, você pode dar o teu dízimo, você pode dar a tua oferta, e ainda assim não agradar o coração de Deus, porque Deus não está olhando a expressão externa ritual. Não que o estar no culto não seja importante, claro. Não que Deus não se importe com a maneira como você oferta, claro que se importa. O que eu estou dizendo é que Deus, acima de tudo, Ele quer o teu coração. E se o teu coração te move a estar presente no culto, aí vai agradar a Deus. E se o teu coração de adorador te move a ofertar e a dizimar, aí vai agradar a Deus. Mas simplesmente dar uma resposta de praticar rituais, de maneira legalista, certinho, não é o suficiente, não é a resposta que Deus espera. Amém? Então, hoje há ritualismo tradicional, ritualismo pentecostal, mas é tudo ritualismo. É claro que a gente tem nossas maneiras, a gente cria tradições, costumes, hábitos, não é? Jeitos de fazer o louvor, mas Deus não está olhando para o aspecto exterior disso. Ele quer saber como é que está o teu coração. E agora eu quero entrar então na parte mais bonita e abençoada dessa palavra. Nós vimos a resposta errada que as pessoas deram ao amor de Deus. Mas qual é a resposta certa que você deve dar ao amor de Deus? E aqui então nós vamos falar sobre o que aparece lá no versículo 8. Pode colocar para mim, por favor, o versículo 8, para a gente ler novamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que Deus quer de nós? Ele declarou, se você não sabe é porque não leu ainda. Ele declarou, está escrito, que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E agora nós vamos então falar sobre cada uma dessas das partes desse texto, para que você entenda de maneira clara. O que é que Deus quer de você? Como é que é responder ao amor de Deus de maneira adequada? Como é que é a vida que Deus quer derramar sobre cada um de nós? Em primeiro lugar, Ele diz que pratiques a justiça.
Converter-se a Deus significa deixar os erros do passado e voltar-se para uma nova vida. Significa desaprender os pecados que nós recebemos por tradição da nossa família, ou que aprendemos na nossa história, e voltar-nos para Deus e aprender a viver o que agrada o coração de Deus. Deus está interessado em que você pratique a justiça, que você tenha um comportamento reto. Se você olhar os livros, os sermões antigos, eles falavam muito sobre isso, muito mais do que os atuais. Os livros e as pregações dos nossos dias falam muito sobre vitória, sobre trazer ânimo para as pessoas, falam sobre você ser vitorioso, sobre como você se dar bem na vida, sobre como ser bem sucedido, e falam um pouco sobre mudança de caráter. E por isso tem gente que vem para a igreja e passa 1, 2, 3 anos e continua com o mesmo caráter pecador, enganoso, mentiroso que tinha antes de se converter. Quando você vem para Jesus, Ele quer transformar o teu caráter. Ele quer trazer coisas novas para a tua vida, coisas que você não aprendeu antes, mas você vai aprender na tua comunhão com Deus. E é muito mais do que simplesmente obedecer regras. É muito mais do que simplesmente ser uma pessoa moralista, legalista. É muito mais do que simplesmente dizer eu sou um conservador. Tem que ser muito mais do que isso. Sabe por quê? Jesus disse que tem que ser muito mais. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então o que Deus quer ver na nossa vida é uma vida que expresse o caráter de Jesus, amém? Quando ele fala aqui sobre praticar a justiça, não é simplesmente você se tornar uma pessoa legalista, cobrando comportamentos corretos dos outros, é você ser alguém que busca Deus, e quanto mais você é cheio do amor de Deus, quanto mais você entende a mente de Jesus, os princípios que nortearam a maneira como Jesus andava entre nós aqui, quanto mais você é parecido com Jesus, mais as pessoas vão querer ouvir falar sobre o seu Deus lá fora. Amém? Então, praticar a justiça é fazer o bem, é amar as pessoas. Não é só, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Praticar a justiça significa que no teu coração você abomina o mal. E você ama as coisas que engrandecem o nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos deixar as coisas ruins e crer que somente quando permitimos que Deus transforme o nosso caráter, nós podemos experimentar plenamente a bênção de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 11, nós vemos que o povo praticava o mal e pensava que Deus ia abençoá-los assim mesmo. Olha o capítulo 3, versículo 11, o que diz: os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Parece nossos dias? Parece que em vez de ler um profeta que escreveu há mais de 2000 anos atrás, eu estou lendo a manchete dos nossos dias? Sim ou não? Vou repetir, os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles eram tão cínicos, eles seguiram tanto nesse caminho de desvio, nesse caminho em que eles rejeitaram o conhecimento verdadeiro de Deus, que eles estavam cínicos. Eles achavam que podiam fazer tudo errado e Deus ainda ia abençoá-los. E hoje nós vemos exatamente isso. Vemos muitas pessoas fazendo negócios errados, mentindo, roubando e dizendo, não, mas Deus vai me abençoar. Ao ponto de que, alguns anos atrás, uma pessoa ligou aqui na igreja e me disse assim, pastor, queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, pois não, qual o seu problema? É que eu estava vivendo com uma pessoa e ele prometeu que ia casar comigo, ia deixar a esposa para ficar comigo. Mas ele desistiu, resolveu ficar com a esposa. Eu quero que o senhor ore por mim, para que ele fique comigo. Então a pessoa estava provocando a separação de um casal e queria que eu orasse para Deus abençoar isso. Queria que eu dissesse, Senhor, abençoa, faz ele largar a esposa. A pessoa teve a cara de pau, o cinismo de ligar para uma igreja para pedir para o pastor orar por isso.
Nos nossos dias, as pessoas estão roubando, enganando, mentindo e achando, traz o pastor aqui para fazer uma oração na minha empresa, que aí vai dar tudo certo. O pastor vai abençoar e vai dar tudo certo. Outro dia uma pessoa trouxe uns documentos e falou assim: pastor, eu estou abrindo um novo negócio, uma nova empresa, eu queria que o senhor orasse aqui. Eu falei: eu não. Como assim? Me diga o que é esse negócio aí. Você acha que eu vou carimbar alguma coisa assim sem saber o que eu estou fazendo? Eu posso orar pela sua empresa? Você está fazendo um negócio reto, justo? E aí ele começou a me contar as coisas e eu, em um minuto, percebi que tinha coisas erradas. Felizmente ele teve a humildade de reconhecer e dizer assim: pastor, muito obrigado, eu vou desfazer esse negócio aqui. Mas às vezes as pessoas estão agindo como esses homens, que pensavam que podiam andar fora da vontade de Deus e ter a bênção de Deus, gente. Deus quer, em primeiro lugar, que você pratique a justiça. Aprove as coisas excelentes, a Bíblia diz. Aprove as coisas excelentes. Rejeite aquilo que não tem excelência. Pergunte para Deus onde é na sua vida que você precisa estabelecer princípios eternos, princípios que são do coração de Deus, e retirar coisas que são desse mundo. Coisas que você aprendeu no passado, mas que não encaixam mais hoje. Primeira coisa que Deus quer na tua resposta ao amor de Deus é que você pratique a justiça. Tem muita gente hoje vindo para Jesus, enchendo as igrejas, pensando que não precisa mudar de vida. Claro que precisamos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, é pela graça de Deus, é Ele quem nos ajuda, é o Espírito que nos move, mas nós precisamos responder a Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar de vida. E se você disser para Deus sinceramente: eu quero mudar de vida, o poder de Deus vai estar sobre a tua vida para te abençoar, amém? Mas você precisa desejar, você precisa querer, você precisa entender que andar com Jesus significa mudança de vida. Andar com Jesus significa praticar a justiça. Segunda coisa que o texto diz, o profeta traz a palavra de Deus, segunda maneira como respondemos ao amor de Deus, ele diz: ames a misericórdia. O apóstolo Lamartine citou esse texto hoje de manhã na mensagem dele. Se você não ouviu, pode ouvir depois, vai estar gravada. Ele pregou sobre outra coisa, mas citou esse texto. E nesse ponto ele disse claramente o seguinte, que eu vou repetir aqui para vocês: às vezes a pessoa que cumpre o primeiro passo de praticar a justiça se torna legalista, se torna crítico com os outros, se torna duro com aqueles que ainda não alcançaram o seu padrão. Por isso, esse segundo ponto nos ensina que você precisa amar a misericórdia. A sua vida precisa ser uma vida marcada pelo amor de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus nos seus olhos. As pessoas precisam ver Jesus na maneira como você fala das coisas. Não adianta você ser justo, correto e ser intransigente, ser duro com as pessoas, ser incapaz de perdoar, ser incapaz de amar. Amar a misericórdia significa amar o não amável. Misericórdia vem de miséria e córdia, coração. Ter o miserável no coração significa amar o não amável. Amar a misericórdia é uma redundância. Está falando de amar a misericórdia. Ele não diz somente para ser misericordioso, ele diz para você amar isso. Significa ter alegria, ter prazer em perdoar. Significa não ser uma pessoa rixosa. Significa ser uma pessoa que, em vez de espalhar contendas, você ajunta as pessoas. Você é um pacificador, como Jesus ensinou no Sermão do Monte. Significa ser capaz de dar uma nova chance para os outros, porque você também quer uma nova chance quando erra, sim ou não? Quantos aqui já precisaram ou precisam de uma nova oportunidade? Quantas vezes nós erramos, gente? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes a gente teve que chegar diante de Deus e pedir perdão por um erro que a gente já tinha cometido antes? E aí você quer ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar os outros. Quem aqui já ouviu aquela história da pessoa que diz assim: olha, eu sou muito bom, mas errou comigo uma vez só? Já ouviu? Conheci muitas pessoas assim. Não, eu sou muito bom, mas errou comigo, acabou. É assim que Deus nos trata? Não. É assim que eu devo tratar os outros? Não.
Então você precisa ser alguém que transpira, transborda o amor de Jesus. Eu citei a questão de você muitas vezes ser moralista, ser legalista, dizer eu sou um conservador e achar que isso basta, porque Jesus disse para os fariseus, isso não basta. E o maior confronto de Jesus, você vê Jesus o tempo todo pregando amor, pregando paz, cuidando das pessoas, acolhendo as pessoas. Com quem ele foi duro? Com quem Jesus trouxe palavras duras, palavras de confronto, palavras que no coração deles talvez tenha sido ofensiva, quando ele disse sepulcros caiados. Foi contra aqueles que não tinham amor, não tinham misericórdia e achavam que o caminho do legalismo, o caminho de se achar mais justo do que os outros, era suficiente. Deus quer que você seja reto? Amém. Os princípios eternos de Deus devem ser buscados e preservados? Amém. Mas eles estão no Evangelho, e o mesmo Evangelho ensina a amar a misericórdia, amém? Ensina que você tem que ter um coração capaz de se compadecer. Hoje as pessoas buscam estar perto daqueles que podem lhes dar algo. Os livros de autoajuda, os livros que ensinam as pessoas a enriquecer, ensinam a importância dos contatos, a importância de você estar perto de pessoas que podem te dar algo. E do ponto de vista material isso pode ser verdade, mas você só se aproxima de quem pode te dar algo? Mais uma vez, que vidinha desgraçada, que vidinha miserável. Isso expressa o amor de Jesus? Jesus andava com pessoas que não podiam devolver nada para Ele. Ele curava os leprosos, inclusive os 9 que não voltaram nem para agradecer. Você precisa amar os não amáveis. E talvez você não esteja amando direito nem os amáveis. Os que estão no mesmo nível que você, talvez nem os da sua família você está conseguindo amar. E a Bíblia nos ensina a exceder em muito a justiça dos fariseus. Nos ensina que a nossa vida tem que ser marcada pelo amor de Deus. Você precisa amar a tua esposa, teu marido, teus filhos. Você precisa amar o estranho que cruza o teu caminho. Sabe, o fariseu, a maior marca dele, o que deixa claro o comportamento de um fariseu, é a incapacidade de amar quem é diferente. Então muitas pessoas nos nossos dias são assim, eles prezam pela justiça, pelos princípios corretos, mas eles são incapazes de amar quem seja diferente deles. São incapazes de amar, por exemplo, o morador de rua. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa, ele está nesse caminho porque ele quis, o salário do pecado é a morte, problema dele. É assim que o fariseu diz. Mas você precisa ser capaz de amar o não amável. E eu digo para você, às vezes a gente não está amando direito nem os amáveis, nem os que estão perto, nem os da família. Talvez você não esteja amando direito nem os seus irmãos aqui, por causa de qualquer probleminha. Quanta gente já saiu de igreja por causa de picuinha? Dá vergonha de relatar para vocês aqui casos de gente que porque no ministério estava trabalhando com o irmão olhou feio, o irmão deu uma resposta errada, não me tratou bem, não sei o quê, eu vou embora, eu vou para outra igreja onde eu seja amado. Quanta gente desprezou a comunhão onde estava inserido, o lugar onde servia a Deus, por causa de uma bobagem, por causa de uma palavra errada que alguém deu, por um líder que não soube elogiá-lo, enfim, por bobagem. As pessoas não conseguem amar os irmãos, gente. Se o nosso coração estiver cheio de crítica, ressentimento, se a nossa boca está pronta para falar mal dos outros, para julgar, para criticar, isso não é o caráter de Jesus em você. Isso é a carne. Isso é falta de santificação, falta de presença de Deus. Então, Deus deu uma resposta para o povo: olha, eu não estou querendo que vocês façam aqui sacrifícios aos milhares. Eu não estou querendo nada disso. Eu não estou querendo uma resposta religiosa. Eu quero que vocês pratiquem a justiça. Eu quero que vocês amem a misericórdia. Amém? E a última recomendação de Deus, a última coisa que Deus disse para eles que queria que eles estivessem na vida, Deus diz assim: andes humildemente com o teu Deus.
Seja humilde diante de Deus. Gente, esse é um dos princípios mais claros da palavra de Deus. Você não gosta de gente arrogante, sim ou não? Tem alguém aqui que gosta de gente arrogante? Tem alguém aqui que tem prazer em se relacionar com uma pessoa soberba, altiva? Alguém aqui gosta de ser desprezado por alguém arrogante que se acha melhor do que você? Sim ou não? Não tem ninguém. Se nem você gosta, nem você que é pecador gosta disso, como é que você acha que Deus, que é santo, vai se relacionar, vai ter intimidade, vai se revelar, vai abençoar a vida de alguém que não é marcado pela humildade? Tiago nos diz isso claramente. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, olha lá, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é resistir? A melhor ilustração que eu vi, certa vez num comentário, ele dizia que era como aquela tropa de choque, quando bota aquele escudo, tamanho inteiro assim, cobre o corpo todo, e eles se preparam e ficam em grupo ali, travados. Resiste, pode vir. Imagina se for Deus fazendo isso com você. Para onde você vai? Porque se alguém for um problema na sua vida, você pede que Deus seja o seu juiz, amém? Se alguém está te perseguindo, se alguém está sendo injusto com você, você pede que Deus te ajude. Se o diabo for o seu problema, se o diabo está te perturbando, você vai buscar Deus e Deus vai te dar libertação, Deus vai te dar vitória, Deus vai colocar anjos a teu favor. Agora, se Deus estiver resistindo, você vai fugir para onde? Pastor, mas isso acontece? Acontece. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então, uma das coisas mais importantes para você ter uma vida profunda com Deus, para que a tua vida flua, para que você cresça espiritualmente, para que você seja usado por Deus, para que você seja marcado pela presença de Deus, pela unção do Espírito na tua vida, é que você tenha um coração humilde. Ande humildemente com o teu Deus, amém? Ande humildemente com o teu Deus. Não esteja aqui preocupado em sobressair-se aos outros, não esteja preocupado em mostrar-se melhor do que os outros, não trate as pessoas com desprezo, não trate os pequeninos, os menores com desprezo. Não fique bajulando aqueles que podem fazer algo por você. Seja honesto, justo com todo mundo, seja misericordioso com todo mundo, ande humildemente com teu Deus. As pessoas são soberbas até na hora que se relacionam com Deus. Elas acham que Deus é obrigado a satisfazer todos os desejos do seu coração. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração quando você colocá-lo em primeiro lugar na tua vida, quando você amá-lo de todo o coração, quando os seus pedidos, os seus desejos forem purificados pelo Espírito, e você está desejando o que é bom, e Deus diz assim, que bom que Ele quer isso, eu vou abençoá-lo. Mas se você andar longe de Deus, se você for uma pessoa carnal e estiver pedindo que Deus abençoe a sua vida e Ele não puder abençoar, não adianta reclamar, você tem que andar humildemente com teu Deus. Pensa um pouquinho na tua vida. Será que existe alguma área, alguma maneira em que nós deixamos a simplicidade, deixamos o amor e começamos a andar de uma maneira arrogante? Será que a gente está vindo na igreja só para manipular Deus? Será que o nosso culto, a maneira como a gente serve a Deus, é apenas uma troca, uma barganha, e a gente pensa assim, bom, eu não sou igual a essa gente toda que está aí no mundo, no pecado, eu estou vindo aqui, eu estou dando meu dízimo, Deus tem que fazer algo por mim. Isso é arrogância. Há algum tempo, uma pessoa que eu não conhecia, não reconheci, me chamou num canto na hora que acabou o culto e me disse assim, pastor, eu estou aqui há 6 meses nessa igreja, eu cheguei aqui e estava desempregado, e eu estou desempregado até hoje, eu vou procurar outra igreja. E eu segurei, mordi a língua para não dizer para ele, já vai tarde. Essa arrogância dele não era contra mim, não era contra a igreja, era contra Deus. Ele está dizendo assim, eu estou aqui há 6 meses, Deus não me abençoou, vou procurar outro jeito. Eu segurei a língua, não respondi mal criado para ele,
e dei a ele um conselho. Eu disse: olha, se você continuar com esse coração, você vai encontrar lá fora um monte de gente com promessas falsas para manipular a tua vida. Vai ter um monte de gente prometendo bênção para você, para te iludir. Mas se você ama Deus, fique firme, porque Deus vai te abençoar. E na hora certa a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Mas as pessoas são arrogantes, são altivas, mesmo na maneira como falam com Deus hoje em dia. Seja humilde diante de Deus. Você está passando por uma prova? Está passando por uma luta? Ela está demorando demais? Em vez de murmurar, em vez de ficar magoado com Deus, em vez de dizer: eu não vou mais na igreja, diga assim: Senhor, me ajuda. Eu sou fraco, está doendo, eu gostaria que isso já tivesse passado há muito tempo, essa provação está difícil, me ajuda, que a tua graça seja sobre a minha vida, me fortalece, e Deus vai te abençoar. Mas não seja arrogante, não seja soberbo, nem com Deus, nem com as pessoas. Porque se você for soberbo com os outros, com as pessoas com quem você se relaciona, Deus vai estar vendo isso, e não vai poder te abençoar. Você quer um caminho seguro, um caminho tranquilo, um caminho marcado pela bênção de Deus? Ouça o que Miqueias trouxe para a gente nesse versículo 8. O que é que Deus quer de você? O que é uma vida consagrada? O que é ser um cristão nos nossos dias? Pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus. Se você esquecer, faça uma plaquinha, pendure na porta do teu quarto. Leia todos os dias esse versículo. O que é que Deus quer de você? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus. Amém? Deus tem uma resposta para você hoje? É essa. Para todos nós. Sabe, se você está lá em cima num nível maravilhoso, guarde isso. O que Deus quer de você, que você pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus. Mas se você ainda está lá embaixo, num nível muito iniciante ainda da sua vida espiritual, ou até você já é cristão há muito tempo, mas está num nível muito medíocre de comunhão com Deus, está muito longe ainda, para onde é que você tem que subir? Pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Queria orar pela sua vida nesse momento. Fique em pé um instante. Você pode olhar para esse texto de uma maneira negativa e dizer assim: puxa, que paulada que Deus deu. Puxa, como Deus é rígido. Deus está trazendo o seu povo para um julgamento. Ou você pode ser um pouco mais sábio e dizer assim: glória a Deus. Como Deus é bom, Ele não deixa eu me afastar dEle. Eu sou um miserável, pecador, tenho uma vida cristã medíocre, e Deus está dizendo assim: vem aqui, eu quero você mais em cima, tem um outro patamar, tem um outro nível para você subir. Deus está me puxando para o alto, em vez de me deixar nessa mediocridade. Você pode olhar para essa palavra e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me dando um alvo, uma meta, um rumo. Eu sei o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia, que eu ande humildemente com o Senhor. E quando eu estiver vivendo isso, quanto mais eu estiver vivendo isso, mais perto de Ti eu estou, mais eu vou ver a Tua presença na minha vida, mais eu vou ver a Tua bênção sobre a minha vida. Então hoje é uma oportunidade que Deus nos dá a todos nós aqui, de um conserto, de uma renovação, de uma entrega, talvez de meia volta. Sim, 180 graus. Sair do caminho que você estava seguindo, porque algumas pessoas aqui estavam num caminho de afastamento. Algumas pessoas aqui estavam num caminho que, em vez de crescimento, estavam voltando atrás. Algumas pessoas aqui sabem que já estiveram melhor há 1 ou 2 anos atrás do que estão agora. E se você estava num caminho de distanciamento de Deus, hoje Deus está te dando uma oportunidade de voltar. Sair, deixar de dar os passos na direção do caminho de perdição que você estava indo e voltar para um caminho de bênção, de crescimento, de graça de Deus. Hoje a gente tem uma oportunidade
de restauração, de consagração, de entrega. E a gente pode dizer sim para Deus. Deus chamou o seu povo para um julgamento, não para condená-los. Foi mais para discutir a relação, vamos dizer assim. Para mostrar onde é que as coisas estão erradas, para que pudesse ser oferecida uma oportunidade de conserto. Então hoje, você pode sair daqui com uma decisão de consagração diante de Deus, que vai fazer com que muitas coisas maravilhosas aconteçam a partir desse momento. Amém? Feche seus olhos um instante. Eu quero fazer um convite para você. E o primeiro convite é o convite para você dar o primeiro passo. O primeiro passo que a Bíblia nos ensina é confessar Jesus como nosso Salvador. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode até frequentar a igreja, pode ter vindo a outros cultos, ou talvez você seja um visitante vindo pela primeira vez. A primeira coisa que nós precisamos para poder entrar num relacionamento com Deus é receber Jesus na nossa vida, é convidá-lo para entrar na nossa vida. Porque todos nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, mas você precisa de uma relação pessoal com Ele. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. Você precisa declarar que Ele é teu Senhor, teu Salvador, que você recebe o sacrifício que Ele praticou na cruz por você. Ele morreu por você, te estendeu a mão, mas você precisa dizer: Senhor, muito obrigado, eu aceito. Eu sei que eu não vou chegar diante de Deus porque eu sou merecedor, mas eu te agradeço porque Jesus morreu na cruz por mim, e pelos méritos de Jesus eu vou entrar. Se você hoje quer entregar tua vida a Jesus, você quer abrir seu coração e pedir para Jesus entrar na sua vida, se você nunca fez uma oração verbalizando, declarando isso, pedindo para Jesus entrar na sua vida, você quer fazer isso nessa noite? Levanta a sua mão porque eu quero orar para você. Há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há alguém mais? Levante bem alto para que eu enxergue, às vezes eu não consigo ver daqui da frente. Glória a Deus, lá atrás eu estou vendo suas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, todo mundo. Você que fez esse gesto, esse ato, levantou sua mão, ore agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor pela minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e foi por me amar. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que por causa da tua morte na cruz, porque o Senhor pagou o preço dos meus pecados, hoje eu sou completamente limpo, lavado de todos os meus pecados. Eu te agradeço e peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor me cele com o teu Espírito e que nunca mais eu volte para os caminhos antigos, que de hoje em diante eu receba uma nova vida com Jesus. Eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Quero dizer para você que fez essa oração, ela é simples, mas Deus olha para essa simplicidade e diz assim: eu vou te abençoar. Ela é simples, mas ela é muito poderosa, porque através dela você convidou, você invocou o nome de Jesus, você convidou Jesus para entrar na tua vida, e Ele entrou de verdade, amém? Porque Ele prometeu que faria isso. Eu queria orar por você também que está aqui, que já é um servo de Deus. Se você é mesmo um servo de Deus, eu tenho certeza de que você já fez essa pergunta no seu coração. Você já se questionou algumas vezes: será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Será que a minha resposta ao amor de Deus está sendo aquilo que Deus espera de mim? Será que eu não sou só mais um religioso como tanta gente nesse mundo? Será que o meu coração não está se encantando com as coisas desse mundo e eu estou deixando de amar a Deus como eu deveria? Se você já se fez essas perguntas, que bom, demonstra que você está interessado em ter uma comunhão viva com Deus, e Deus hoje te trouxe uma resposta, e essa resposta vai ser aplicada de uma maneira pessoal com cada um de nós. Para cada um de nós, praticar a justiça vai significar uma coisa. Para cada um de nós, amar a misericórdia vai se transformar em um ato da nossa vida diária, diferente.
Mas eu quero que você abra o seu coração e deixe o Espírito de Deus falar com você agora. O pecado às vezes endurece o nosso coração. O pecado faz com que a gente fique quase que imune ao que o Espírito de Deus quer fazer. Mas graças a Deus que é quase. Se você disser, Senhor, eu quero quebrar isso hoje, no nome de Jesus. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Deus vai transformar a tua vida nessa noite. Amém? Obrigado, Jesus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Desde o dia em que o Senhor nos chamou, ó Deus. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo. De uma conversão diária, de santificação. Mesmo quando nos afastamos, o Senhor está nos trazendo de volta para a Tua presença, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Nós muitas vezes nos cansamos de Ti por causa do nosso pecado, mas o Senhor nunca se cansou de nós. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua persistência em nos chamar para Ti, em nos dar oportunidades de restauração, de santificação, de consagração, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor falou com cada vida nessa noite, Pai. Agora, ao sairmos daqui, leva-nos debaixo da Tua graça, do Teu amor, que a presença do Teu Espírito em nossas vidas seja constante, ó Deus, e o Senhor fale conosco a cada dia, nos conduzindo em vitória, em triunfo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.